tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. À minha direita, Giovanni Claudino. Muito bem, sempre à direita, né? Tá, isso é muito importante, porque tem o pessoal da esquerda e tem o pessoal da direita. Tá, tu fica na direita. Eu sempre na direita. Tá bom. Sempre é difícil. Pró-Bolsonaro. Tá, não, ele já começa assim. E o paizão? Tá. Brincando. Pô, é um prazer ter você conosco. Mais uma semana. A gente tá gravando pra caramba essa semana aí. Tá? É verdade. Tá trazendo muitos convidados aqui que vão edificar a sua vida. Tu já sabe que episódio a gente está? não Lá de me 200 pergunta. e lá vai cacetar. 240, 250. Né? É por aí. Então a gente está bem. E eu quero agradecer a você que nos acompanha, seja pelo Spotify, Deezer, ou YouTube, ou até pelas rádios. Porque tem uns irmãos aí que botaram a gente nas rádios. Sim, aí. é legal. Tá Aí feliz da aqui, vida. aqui o culto é de 1 hora. Tá? Assim, é 1 horinha cravada. A gente é aqueles pentecostal. crente presbiteriano. Não Nossa. pode demorar muito, porque a gente não gosta. Nossa, senão tem já que cansa acabar em já. 1 hora. Tá. Vamos lá. Eu quero agradecer, John, Boa. alguns irmãos que... Porque a gente tem custo aqui, tá? Então, alguns irmãos que nos abençoam. Apagar tudo esse negócio aqui. Isso. Primeiro, essa escola maravilhosa, que é o Belas Artes, que não cobra nada da gente. Tá aqui abençoando a nossa vida e nós aqui felizes da vida. Dá um Marco Autopeça. Um abraço para eles. Para o pastor que tem importado, tem peça lá. Para mim, que sou um pobre coitado, também tem. Tá? Então por aí, pastor, é por aí. Quando precisar para... Deve andar de Mercedes, né? Como é que é? Tem cara de quem anda de Mercedes. Vamos perguntar Não, depois. vamos perguntar ver, depois. vamos ver, Vai, ao vai vivo, que ao tem um vivo. mob. Aí vai ficar feio pra ti. Vai. Vai. Dona Coisas e Tal. Um abraço, tá? Dona Norma. Norminha maravilhosa. Madeireira Rossi. Boa. Você quer fazer uma casa de madeira lá no Campo Alegre? Madeireira Rossi. Isso. Pizzaria Vicenza, onde a gente come e não engorda. Só não porque pedimos pizza aqui por conta do horário. Nós estamos gravando num horário às diferente. 16h45. Perdeu a bênção. Perdeu a bênção. Não orou tanto, né? Porque sempre tem pizza? Sempre tem pizza. Vai lá. Tô orando pouco mesmo. E a Agência 47, que é essa agência que cuida da nossa rede social aí e manda essas coisas boas aí, tanto do Santo Podcast quanto de igrejas, empresas e por aí vai. É isso. E o CEO é nada mais, nada menos que o famoso Jonathan Marques. Pronto, nós estamos aqui. Que Deus abençoe. Giovanni, Vamos lá. Nós trouxemos um convidado. Nós conversamos com várias pessoas. Pessoas que são de relevância no Brasil, pessoas comuns, porque afinal de contas, todo o ensino, todo o entendimento ali emana das Escrituras, então a gente não depende da relevância do convidado, mas Deus aprove o Senhor. Trazer uns bons, Não. uns famosos. Isso, não. O Senhor tem seus preferidos. Mas enfim, nós estamos recebendo um pastor de uma igreja que tem tem tido uma relevância gigantesca no Brasil. Isso é muito... E fora do Brasil. Fora do Brasil. Né? Ele é um personagem, uma persona que as pessoas ou gostam, ou às vezes pegam umas frações e odeiam também. Também. Entendeu? É o 8 e o 80, Isso, né? No tribunal da internet, nos últimos dias só deu homem, tá? Tá apanhando a rodo. Tem gente que já sabe quem é, tá? Sim. E nós já tomamos pau também quando falamos que ia trazer também. Eu tô com as costas quentes também. Hoje é sexta. A gente está gravando numa sexta. Numa terça-feira a gente sexta. avisou que entraríamos. Sim. Aí tem gente que gosta, terça tem gente que até não hoje. Pronto. Mas é bom. Eu gosto assim. Até o Eric falou mal do pastor. Não. Mas quem que a gente trouxe? A gente trouxe aqui porque eu acredito, Giovanni acredita, a gente gosta de ter um tempo de mesa com pessoas que amam a Jesus, que falam do Evangelho de Cristo. E nós temos a honra de receber no Santo Podcast o pastor Eduardo Reis com a gente aqui. Gente. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui no Santo Podcast e bora lá para esse podcast abençoado, vai ser um tempo bom. Vai ser. Eu também gosto de mesa, gosto de trocar ideia, gosto de bater papo com gente que ama Jesus também, vai ser incrível. Isso é bom demais. Bom, para quem ainda não conhece, né, mas já ouviu falar, se apresenta para nós, pastor Eduardo. Bom, eu sou Eduardo, pastor da Reino ali em Balneário Camboriú, antes pregador itinerante, mas por muitos anos pregando o Brasil todo, diversas denominações, muitas igrejas pelo Brasil afora, do norte ao sul, do leste ao oeste do país.
Sou casado com a Ana Priscila, já vai para 2025, 15 anos. Então, tenho 3 filhos, o Lorenzo com 7 anos, o Luca com 3 e Henrico com 2 anos. 2 aninhos. Lorenzo eu me casei com 7. tarde, Tá. casei com 32 anos, tive o primeiro filho com 40, né? Porque é muito focado na igreja, ministério. Entendi. Então, acabei retardando isso aí um pouquinho. Mas hoje estou muito feliz, estou vivendo um tempo incrível com a família, pastoreando uma igreja, que é algo que eu dizia que eu não queria fazer. E sempre fugi disso. E hoje se tornou uma realidade. Há 4 anos e meio nós estamos pastoreando uma igreja ali em Balneário Camboriú, que já se estendeu por outras 19 cidades do Brasil, mais 3 países. Em quanto tempo de igreja? 4 anos e meio. A Reino surgiu na pandemia. Nasceu na pandemia. Ela nasceu bem na pandemia. Então, no início da pandemia, quando as igrejas estavam fechando, Vocês estavam abrindo. Deus nos deu a direção de abrir. Eu estava dando uma aula ao vivo, eu estava ensinando. E nessa aula ao vivo devia ter mais de 1.000 alunos. Aí eu estava com mais de 1.000 alunos, que eu estava com o Zoom e o YouTube aberto. E aí Deus falou comigo durante a aula. Eu parei, fui para a sala falar com a minha esposa. E nós voltamos porque ela tinha tido um sonho de que ela estava grávida e Deus dizia para ela que não era mais um filho, a igreja ia nascer. E assim nasceu a igreja de uma forma muito profética, de uma forma muito direcionada por Deus. Eu estava vindo de um tempo de oração, onde eu orei por 805 dias ininterruptos, por realmente uma transição ministerial, e aconteceu. A Reino nasceu. A Reino tem sido assim, não só uma igreja que eu tenho pastoreado, mas uma igreja que tem transformado a minha vida também. Eu sou muito pastoreando essa igreja. Que demais. Você falou ali, Igreja Reino. Tem placa? Como é que... Porque então, é na BR-101 ali em Balneário, né? E tem placa ou não tem? Então, nós nascemos como uma igreja... Quando a gente nasceu, a gente não sabia muito o que a gente queria. Tá. Ok? Mas como eu venho de uma experiência longa, pregando em muitos lugares, eu já sabia tudo que a gente não queria. Tá. Então a gente sabia mais o que a gente não queria do que o que a gente queria. Então o que a gente não queria? Não queríamos ser mais uma igreja comum, uma igreja convencional, que está ali fazendo um culto no domingo para esperar o culto do domingo seguinte. Entende? Queríamos uma igreja com realmente um propósito claro, com uma missão clara, com uma visão clara de como executar essa missão. Tá. Então, essa é a Reina. É uma igreja que tem uma missão muito clara, tem uma visão muito clara de como executar essa missão. Uma igreja também que fosse mais cultural do que de sistema, uma igreja que fuja do sistema, uma igreja que pudesse restaurar, pelo menos dentro de mim e nas pessoas que ali estão, essa relação com as finanças. Tá. Então, ou seja, nós somos uma igreja que estamos há 4 anos e meio, a gente nunca fez uma campanha, a gente nunca preparou uma oferta. E quando eu era itinerante, né, eu era muito conhecido justamente por falar de finanças na Bíblia. Então, ou seja, era um dos principais assuntos que eu abordava, né? Eu rodava o Brasil inteiro falando disso. E eu nunca ministrei uma oferta como essas que eu ministrava nas igrejas, na Reino, porque realmente foi uma transição de mente, uma transição de momento que Deus nos fez passar. E a Reino nasceu nesse meu momento novo também. Entendi. Então, ou seja, tudo é muito novo. E a gente não... Como nascemos como uma igreja independente, né? Sem denominação, então a gente não tinha uma placa, não tinha uma logo, nada. Mas nós temos uma mensagem. Qual é a mensagem? É o Evangelho do Reino. E nós levamos essa mensagem, nosso coração está queimando para levar essa mensagem para o mundo todo. Então, como a gente não tinha uma placa, não tinha nada, o nome da nossa mensagem passou a ser o nome da igreja, foi identificada por isso. Entendi. E nós escrevemos uma frase só para nos identificar, porque a gente mudou de um prédio de 130 pessoas para um prédio maior, que caberia aí umas 500 pessoas, que é o que cabe lá na Reino hoje. 500 pessoas cabe ali? 500 pessoas, Caramba. Achei que cabia mais. Mas tem mais cultos, então. Mas você vê, a gente busca essa ideia, né, de você ser mais relevante do que grande, que investir mais em pessoas do que em coisas. A estrutura para nós sempre é segundo plano, e sempre a estrutura é para servir pessoas e não pessoas sendo escravizadas por estruturas. Como eu venho de uma longa prática de ministério, então eu sei o que pode acontecer quando você cria uma estrutura que você tem que ficar sustentando depois. Sim. Entendi. Você tem que ficar bancando, escravizado ali por aquilo. Então a gente fugiu disso. Então essa frase, We are Reino, né? Nós somos a Reino, está lá para poder distinguir a gente de alguma forma, né? Porque
Não tem uma placa lá, igreja, tal. Sim. Não existe, né, isso. E por que em inglês E também, nós pastor? temos uma elipse, Tá. e o nome reino dentro dessa elipse. Essa elipse é um grão de mostarda, porque quando nós nascemos, nós recebemos a palavra que nós seríamos como um grão de mostarda, que depois que cresce se torna uma grande hortaliça. E também recebemos uma palavra lá de Jó, se eu não me engano, 8:7 ou 7:8, acho que é 8:7, que diz que ainda que seu início seja pequeno, seu futuro será grande. Então essa elipse, o grão de mostarda, é o símbolo da reino. E a festa está em inglês porque como nós nascemos com o objetivo de levar essa mensagem para o mundo, de implantar igrejas no mundo, nos lugares que o Senhor nos mostrou que nasceu no coração dele, então nós incentivamos as pessoas a serem bilíngues, a falarem inglês. E no começo, a gente pagava escola de inglês para várias pessoas na igreja, principalmente os jovens. A nossa igreja, quando ela tinha menos de 1 ano, nós enviamos 4 pessoas para o México, pagamos tudo com os recursos da igreja, para que eles pudessem ser treinados na Mosaic do México, num internship de 90 dias. O pastor Emerson, que era o pastor da Mosaic nessa época, no México, recebeu lá esses meninos. Então, a gente alugou para eles um apartamento, né, numa área nobre da cidade do México, um lugar caro. Alguns deles, esse lugar que eles ficaram lá era muito melhor do que a própria casa que eles... Alguns voaram pela primeira vez. E tudo isso, toda essa experiência é proporcionada pela igreja e com os recursos da igreja. Então, nós nascemos com esse coração de investir em pessoas. Sempre foi nosso coração. Então, nós mandamos 4 pessoas para o México. Eles ficaram lá 90 dias sendo treinados. Por que eu entendi? Como nós estávamos nascendo e nós tínhamos já uma visão muito clara do que nós queríamos, mas não tínhamos experiência organizacional, e a Mosaic, ela está nos Estados Unidos, é uma igreja muito relevante nos Estados Unidos, o pastor Aaron McManus. A Mosaic era uma igreja batista, como eu também venho de origem batista, que se tornou Mosaic, e eles têm 20 anos de experiência organizacional. Então, a gente foi para lá para aprender como eles organizavam a igreja, para que a gente pudesse ter aqui uma maneira também de organizar. Enviamos essas pessoas, enviamos também uma pastora jovem da nossa igreja, de 20 e poucos anos, para a Califórnia, lá para Los Angeles também, para o internship lá na Mosaic com o pastor Joey. E também pagamos tudo para ela. A gente investe sempre. Tem os cantores ali, a Ana Macedo, uma menina de 17 anos que canta no louvor da nossa igreja, acabou de gravar uma música. Ela chegou na igreja com 13 anos, vinda da Assembleia de Deus. E a maioria das pessoas que estavam no nosso louvor naquele momento não queriam receber ela, porque ela tinha muitos trejeitos da Assembleia, entendeu? E tem disso, tá? Tem, meio Lauriette quando cantava, né? Todas aquelas coisas. E aí o pessoal ficou meio assim, mas eu vi nela unção, falei, nós vamos investir nela. Então nós pagamos aula de canto, pagamos aula de instrumento, teclado, uma preparadora vocal, colocamos ela no curso de inglês, ela se formou agora no curso de inglês, já está falando inglês, canta em inglês. Então, tudo isso com o recurso da igreja. Nossa igreja, quando nasceu, nos primeiros 3 meses, nós distribuímos 50 mil máscaras. Porque estava na pandemia. Estava na pandemia, nós distribuímos 50 mil máscaras. Então, também com os recursos da igreja, um membro da igreja lá, Juliano, tem uma empresa de importação e exportação gigantesca, ele nos deu essas máscaras, nós distribuímos pela cidade, para os órgãos da prefeitura, ajudamos. E desde que a gente nasceu, a gente distribui praticamente 3 toneladas de alimento mês. Desde o primeiro mês de igreja a gente começamos com 100 cestas básicas, depois a gente foi aumentando isso, até hoje a gente distribui. Como ali na nossa região, a gente deixava as cestas ali e na igreja ninguém pegava, a gente começou a distribuir em lugares carentes, até fora da cidade. A gente passou a distribuir em Itajaí, em lugares mais carentes de Itajaí, onde tinha pessoas mais carentes, né? Nossa igreja é uma igreja de pessoas de classe média, e sempre a gente deixava a cesta básica, raramente alguém precisava. Entendi. Então a gente entendeu que tinha que fazer isso para fora. Primeiro a gente supriu os de dentro. Sim. Mas para dentro sempre foi pouca gente. Então nós nascemos como uma igreja assim, que acredita muito em pessoas, investe muito em pessoas. Nós também colocamos algumas pessoas no curso de teologia, a igreja paga para isso, ajuda. Nós somos uma igreja mesmo assim, onde uma das principais frases da Reino é: pessoas são mais importantes do que coisas. Então a gente sempre valoriza muitas pessoas. E por que a nossa estrutura é uma estrutura pequena? Porque eu não acredito em mega church, falando em termos de estrutura, para o futuro.
Eu acho que não é esse o futuro. O futuro são pequenas comunidades, comunidades fortes, com um senso de pertencimento muito grande, com uma identidade muito forte, ok? E que possa se reunir em diversos prédios, até espalhados. Então, eu penso que em vez de você construir um prédio grande, que você vai dobrar, triplicar o custo, você faz mais reuniões, né? Tá. Então, nós temos 4 reuniões no domingo, às 9 da manhã, às 11 da manhã, às 18 e às 20. Agora, dia 7 de setembro, nós vamos fazer 6 reuniões no domingo. O ministro de louvor gosta Fica disso aí. bom. Não, fica maravilhoso. O Gílio está lá no teclado contigo. O Gil está lá. E hoje nós começamos lá sem Ministério do Louvor. O Felipe Vilela, um amigo Sim. meu, ele me indicou uma pessoa, um amigo dele, que hoje é o líder do louvor lá na igreja do Felipe em Goiânia, né, que é o Fábio Muracava. E o Fábio foi lá ajudar a gente, porque a gente não tinha um ministro de louvor quando a gente nasceu como igreja, não tinha nada. Não tinha som. Primeira reunião nossa foi um equipamento de som emprestado, uma mesa de som emprestada de um cara, umas caixinhas de um amigo nosso lá, o Charles. Ele foi lá e botou para nós, coisa bem simples mesmo, não tinha cadeira, entendeu? As primeiras cadeiras nós ganhamos cadeira de plástico. A gente começou assim, pandemia. Sim. Pandemia. Os primeiros 3 aluguéis de calção que a gente deu para o prédio foram os meus alunos online que mandaram a oferta. Eu fui lá e paguei os 3 meses. Ficamos 3 meses fechados, porque o governador fechou. E já era ali, não, né? Não, na rua Peru, no bairro das Nações. Ficamos 3 meses fechados, porque o governador fechou tudo lá. E depois desses 3 meses, a primeira reunião, você podia ter, acho que era 30% da ocupação do prédio. Sim. Como a gente não tinha ninguém, Tava ótimo. a gente podia abrir todo dia. 100% da igreja tá ótimo. Então a primeira reunião foi 20 e poucas pessoas, a maioria era alunos, né? E estava eu, Priscila e o Lorenzo, né, meu filho mais velho, eu falei para a Priscila, olha, próximo domingo é só eu, você e ele, ó. E aí apareceu lá umas 15, 20 pessoas e foi assim, eu nunca precisei sair do prédio para evangelizar, para você ter uma base, até a gente chegar em 800 pessoas. Eu só pregava lá, punha no meu Instagram, na internet e nunca fizemos um evangelismo. Até um dia eu cheguei e pensei assim, nós precisamos evangelizar, nós não somos uma igreja que nós não evangelizamos. Aí veio uma pessoa e falou, como assim, pastor? A gente batiza todo mês. Mês passado nós batizamos quase 200 pessoas. A gente é uma igreja super evangelística, só não é nos moldes tradicionais. É que a realidade é que tem mudado isso, né? Antigamente, o que a gente fazia para evangelizar? Ia para um caminhão, talvez o senhor já fez isso. Pegava uma Mercedinha 608, ia lá para o bairro, botava som em cima, bateria lá, tocava, fazia um culto ao ar livre. E fazia panfletagem durante o dia. Ó, eu sou antigo, tá? Eu sou da época que a gente fazia isso aí, fazia teatro na rua. A gente fazia teatro nas ruas, nas praças, ia para os bairros carentes, montava som. Eu que fui criado por um tio que era líder na igreja, né? Então, era um dos líderes da igreja, lá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Então a gente fazia isso demais. Eu vou desde criança eu tenho memórias desde criança, montando som, arrumando púlpito, arrumando os caminhão, fazendo nas praças, limpando cadeira para as pessoas sentarem. Então, eu estou nisso desde criança, sou muito antigo. E hoje mudou isso, né? Porque hoje tem a rede social, pô. Hoje se você sai para dar papelzinho para as pessoas, elas jogam fora, né? Antigamente a gente tinha um panfletinho que você comprava, já vinha com os versículos, tudo. E aí você carimbava a igreja. Aqui é mais de 40, irmão. Tudo 40 a mais aqui. Meu Deus, só o carimbo. Só o carimbo. Aí depende dentro. Aí tu comprava na livraria e, então, a igreja X carimbava X. Eu sou da época que passamos por essa renovação do louvor na igreja, né? Que começou os instrumentos de novo. Veja, eu venho de igreja batista, não podia ter esses instrumentos, né? Tinha um piano de cauda lá e no máximo. Sim. E na ceia tocava. Na ceia, não podia bater palma nem nada. Então, veja, eu passei por tudo isso, vendo essa renovação, vendo o louvor tomar lugar na igreja de novo, depois a renovação desses ministérios mais proféticos, depois o apostólico, né? Eu vi década de 90, né? Anos 90, final dos 80 ali, todos os anos 90, início dos anos 2000, eu participei disso tudo muito ativamente na igreja. Sim. E o senhor acha que as igrejas contemporâneas, ou seja, essa nova visão, essa nova ideia, esse novo modo de ser igreja, o senhor acha que tem, de certa forma, cumprido o propósito original das Escrituras? De tipo, cara, a gente está acelerando, está indo... Olha, eu não sei se... Eu não vou dizer que o propósito de uma igreja de vanguarda, igual a Reino, seria cumprir o propósito original da Escritura, porque eu acredito que as igrejas em si, elas querem cumprir o propósito das Escrituras. Não sei se teria um propósito original, né? Eu não sei se fugiu do plano. Tá. Eu acredito que o que sim adoeceu foram as denominações. Então, eu penso que igrejas de vanguarda são frutos de organizações adoecidas.
E quando você não quer mais viver essa doença psicológica, essa doença de mentalidade, você acaba realmente saindo desse sistema para viver algo que seja mais cultural, algo que seja mais leve, né, com propósitos mais piedosos, menos... legalistas, assim, não? Eu não sei se é legalista, mas esteja menos envolvido com a ideia de montar um império, né? Onde alguém é beneficiado, alguém... Só para você ter uma base, como a Reina é uma igreja diferente, quando nós nascemos, eu propus para mim mesmo que a igreja não seria para mim uma plataforma onde eu fosse me promover como pessoa, como pastor ou como líder. Então, se você pegar as redes sociais da igreja, você raramente vai me ver, porque a igreja não me promove. A ideia é que a igreja promova a Cristo e a comunidade, e não o pastor. Então, você pega o Instagram de uma igreja convencional, a cada 2 posts, um é pastor. Entendeu? Então, ou seja, a igreja... Quando a mídia não põe o pastor, é demitida ainda. Exato. Então, se você pegar a Reino, você vai ver que a maioria das pessoas sequer sabe que eu sou pastor. Quando a gente... claro, nós estamos em Balneário, né? Uma das cidades mais conservadoras do Brasil. Sim. É um reduto bolsonarista, né? Inclusive, a última grande evento, né, da direita foi ali em Balneário. É verdade. Então, veja, a gente pela grande mídia, já é alvo de crítica, né? Então, quando a Reno começou a ganhar mídia e relevância, veja, é uma igreja pequena, de 4 anos e meio, uma igreja que tem 500 cadeiras, ou seja, para você ganhar uma proporção midiática igual a gente ganhou, você tem que ver o nível de relevância, porque a gente nunca trabalhou para ser uma igreja grande, mas uma igreja relevante na vida das pessoas, na comunidade, e isso incomoda muita gente. Uma igreja que também não necessita de propaganda. O que eu entendo por propaganda? Tá? Quando você vem aqui que Deus vai te curar, vem aqui que Deus vai transformar a sua vida, entende? Tá. Não tem uma promessa fixa. Nós não fazemos esse tipo de promessa. Mas se Deus curar alguém no nosso meio, nós vamos falar para os 4 cantos da terra, porque nós somos testemunhas. Então nós vamos testemunhar, mas a gente nunca vai prometer nada. Então, ou seja, é uma igreja que quando a gente fala de oferta, você fala... Nós decidimos também restaurar essa área, ok? Nós somos muito leves nisso quando falamos de finanças na igreja. Então, ou seja, lá nós temos 4 princípios básicos para a pessoa doar, né? As nossas doações são baseadas em 4 pilares, que é gratidão, generosidade, e generosidade para nós vai muito além do ato altruísta de doar. Fala da nossa identidade, da vida que recebemos de Deus. Deus é generoso, por isso nós somos generosos. Voluntariedade e amor. E eu prego, assim, na hora da oferta, né? Raramente sou eu que ministro a oferta, mas quando eu ministro, eu falo para eles o seguinte: 0 apotropismo, né? Nós não vamos dar nada para a divindade para afastar o mal, atrair uma bênção. Né? Não doe por ganância, não doe por medo, não doe por culpa, que para mim é o tripé do diabo: medo, culpa e ganância. Né? Então, ou seja, a gente fala claramente: não doe por isso. Né? Nosso momento de oferta não dura mais do que 5 a 10 minutos. Entende? Entendi. Então é muito rápido e a gente se propôs a isso. E a gente é uma igreja de pessoas muito generosas. Não é uma igreja rica, ao contrário que as pessoas pensam, mas nós viralizamos na grande mídia, Folha de São Paulo, UOL, Metrópole, todos os grandes veículos de comunicação, como igrejas de brancos e ricos em Balneário Camboriú. Sim, que serve só de italiana. Da cor lá, aí pastor. O pastor é um negrão. Tá errado. Então, mas eles não sabiam, né? Por exemplo, eu fui no podcast do Pavarini, Tá. lá em São Paulo, você sabe que é um podcast de viés esquerdista, né? Eles são muito, muito queridos, eu gosto muito do Pavarini, né? Aliás, admiro o trabalho deles. Fui lá, fui muito bem recebido, mas ele levou um susto quando me viu, porque falou assim: eu acho que meus amigos não fizeram um bom trabalho de pesquisa, né? Porque a igreja de branco e rico chega o negão de pastor, aí o negão vai chegar de BMW blindada e chega de Uber. Pronto! Né? E aqui eu tô de Citroën, eu acho. Aí, ó, dá um O marco. Jonathan sabe, eu não sei nem a marca, eu não sei nem o modelo, mas é um Citroënzinho, né, que nós temos. Então, ou seja, a igreja... Isso é pra quebrar minha língua, tá? Ele fez de propósito? Não. Ele esperou o time. Não, mas assim, antes do pastor continuar, porque é uma igreja que utiliza bem das redes sociais, eu tenho uma empresa de redes sociais também, e é interessante porque o engajamento orgânico, a gente sabe que o Instagram é uma plataforma, é uma empresa. Sim. Que se você paga, você aparece. Sim. Então, quando você aparece gratuitamente, é porque ele entende que aquele conteúdo
Cara, tá voando. Então vamos entregar. E aí surgiu muito disso. É uma da paleta, tudo Mas, alinhadinho, então, tudo essa questão da paleta, das redes sociais, eu que criei o brand da igreja. Tá. Né? Eita. Como que eu criei isso? Tá. O primeiro brand da nossa igreja foi um negócio muito medieval. Porque nós ganhamos de um amigo lá de Goiânia, um artista gráfico, ele falou, cara, eu vou dar para vocês estão começando. E o cara veio ajudar a gente a pôr as primeiras iluminação, as luzinhas, que eu não era nada criativo com essas coisas. E aí ele criou para nós um negócio que remetia a castelo, a medieval, reino, né? Sim, vai botar um rei, o príncipe, a rainha. Só aí faltou Elizabeth. Eu olhei para aquilo e falei, cara, isso não combina com balneário. Não conversa com a cidade. Então, ou seja, as nossas redes sociais, como que ela nasce? Eu moro na Barra Sul, em Balneário. Eu estava ali na orla, né, um dia bem cedinho, de manhã, por volta das 5h30, 6 da manhã. E eu vi, cara, que a cidade era muito iluminada, muito clarinha, né? Nossa orla, ela passa quase o dia todo muito iluminada pelo sol. O sol nasce ali de frente para a cidade e ela fica quase que o dia todo iluminada. E é bonita. E aí eu pensei, cara, todas as redes sociais que eu conheço são dark. De todas as igrejas, negócio dark, escuro. Porque o Brasil é aquilo, né? Quando uma coisa dá certo, todo mundo faz igual. Sim. Então, você olhava para tudo, era tudo dark, era tudo meio Lagoinha, sabe? Entendi. E a Lagoinha com muita referência norte-americana, os americanos também com tudo muito escuro, né? Porque também os americanos... Ou tudo colorido também, né? Ou como a Mosaic tudo muito colorido, isso, né? E aí eu peguei e decidi fazer algo mais clean. Aí eu chamei um cara, chama Pedro Merino. Tá. Ele é um artista gráfico, depois vocês puderem pesquisar o Instagram dele, vocês vão gostar do cara. Tá. Pedro Merino. Pedro Merino, diferenciadíssimo, tá? Tá. Eu chamei ele passou 7 dias em Balneário comigo, e eu falando para ele tudo que estava no meu coração, e esse cara foi que conseguiu tangibilizar aquilo que eu via. Foi ele que me apresentou a Mosaic, eu não conhecia a Mosaic. Né? Entendi. Então, muita gente pensa que a nossa rede social veio da Mosaic, né? Como teve a Mosaic como referência. Não é verdade. Eu não conhecia a Mosaic. Quem falou da Mosaic para mim foi o Pedro Merino. E depois que ele falou, me conectei muito com a Mosaic, porque quando o Pedro viu que a gente tinha uma ideia muito semelhante, aí acabou me conectando com a Mosaic. Eu fiquei bem conectado com eles. Mas nossa rede social nasceu antes da gente conhecer a Mosaic. Entendi. E nasceu ela bem clean. E o que eu sempre pensei? Que a comunidade tem que ser vista. As pessoas da comunidade precisam aparecer. Todo mundo que você vê na rede social da Reino pertence à igreja ou já esteve na igreja, porque agora, como a igreja vai alcançando 4 anos, vai deixando de ser um bebê, vai amadurecendo, então ela vai ganhando identidade, muita gente vai saindo, outros vão chegando. Né? Normal. Então, agora nesses 4 anos que a gente vai deixando de ser um bebezinho como igreja, e você começa a ver realmente quem está sendo discipulado, quem realmente carrega a identidade da igreja e quem só vai porque está no hype, né? Sim, está no momento. Que também tem. A maioria, a multidão, chamo a multidão. Porque para mim, quem são os membros da igreja? Os voluntários. O resto vai assistir culto, congrega lá. Membro é só quem está ajudando a construir. Membro é quem põe a mão no arado. Então, nós somos mais de 800 voluntários hoje. Congregamos lá mais de 3.000 pessoas por semana. E em 5 reuniões, né? E em 4 anos e meio, numa cidade como Balneário Camboriú, que vocês sabem que não é uma brincadeira, né? Não. Muitos jovens, né? Ou seja, nós temos uma persona ideal da Reino aí, 23 anos, está na faculdade, começando a empreender. Então, essa é a mentalidade da pessoa que congrega conosco. A gente fala no meio, né? Porque você alcança todo mundo. Sim. O adolescente quer ser mais velho, o mais velho quer voltar a ser jovem. Sim. Então, no meio, você conversa com todo mundo. E a gente acaba também tendo a persona para não falar para todo mundo, que quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então, você fala num lugar de fala que alcança todo mundo, mas você fala para um público específico. Então, eu falo para um público específico, que tem essa idade, que tem a vibe da cidade, que anda de skate, que surfa, que está ali todo dia jogando futebol, que joga beach tênis, entendeu? Porque balneário é só isso, entendeu? Ou, à noite, as baladas. Né? Verdade. Então, ou seja, nós também temos assim, o privilégio de ter congregando com a gente vários dos filhos dos donos das baladas. Entendeu? Tem muitas jovens lá, adolescentes, crianças, que os pais são os donos das baladas da cidade, entendeu? Então nós temos vários casos assim. Interessante, né? Tivemos o privilégio de batizá-la também uma pessoa que é dona de uma balada gigantesca lá em Balneário. Então, ou seja, é uma igreja que se conecta. As pessoas falam assim, ó, eu nunca imaginei ver essa pessoa na igreja. Ela está na Reino. A Reino é uma igreja que
não julga as pessoas, né? Nós temos nosso evangelismo, ele acontece quando a pessoa chega, né? A gente recepciona a pessoa bem, a gente não julga as pessoas, a gente acolhe elas e tenta transmitir o máximo da mensagem de Jesus para que essas pessoas possam viver uma transformação de vida. E tem acontecido, nós batizamos todos os meses. Todos os meses nós batizamos. Esse ano nós já chegamos, eu acho que a quase 500 pessoas batizadas até agora. E agora em setembro nós pretendemos batizar 500 pessoas no dia 7 de setembro. Entendeu? No dia 7 está programado já um batismo. Vamos fazer uma conferência, né? E queremos nessa conferência, chama 2055. Então nós estamos já com a visão há 30 anos na frente e queremos avançar 30 anos em 12 meses. Então, o que nós deveríamos avançar em 30 anos, queremos avançar em 12 meses. Então, nós estamos fazendo essa conferência, e nessa conferência a ideia é que a gente vá batizar bastante pessoas também. Bom, o pastor falou que a ideia, né, não é uma rede social que aponte para a imagem do pastor, daquele que está liderando aqueles irmãos, mas, inevitavelmente, o nome do pastor está sempre muito em voga aqui no Brasil e no meio até dos teólogos, das pessoas que, enfim, que estão permeando as igrejas. Por que sempre está tão em evidência o nome do pastor e, consequentemente, os irmãos da Reino, que o pastor está comentando aqui? Eu tenho um ministério muito anterior ao da Reino. Ou seja, a Reino tem 4 anos e meio. Eu tenho um ministério de quase 30 anos. Eu estou com 47 e tem quase 30 que eu estou no ministério. Então, veja, eu penso que, por tudo que eu já fiz, né, por a história que eu tenho, acaba realmente uns amando, outros odiando, mas desperta muita coisa ruim, muita gente, que você tenha realmente o dom da parte de Deus de colocar a mão nas coisas e elas ganharem proporção. Comigo sempre foi assim. Né? Veja, eu venho de uma família muito simples, eu engraxava sapato, eu vendia picolé na rua, eu cuidava, aqui na Orla de Balneário eu já cuidei de carro para ganhar moeda, entende? Então é daí que eu vim. Eu não vim de uma família elitizada. Eu não tive meu tio que me criou na igreja, que é irmão da minha mãe, que era evangélico, né? A minha avó era católica, minha mãe era da Umbanda. Então veja, eu não tenho uma tradição de bisavô pastor, avô pastor. Você pega um cara lá igual o André Valadão, por exemplo, né? Você vai pegar aqui. Tem o avô pastor. Descendente de pastores. Fundadores de escolas cristãs, né, de igrejas. E tem toda uma história ali, né? Ou seja, o cara... Para mim, um cara igual o André Valadão, ele tem que dar certo. Ele não tem o direito de dar errado, entendeu? Mas eu não tive preparo igual essas pessoas, né? Não fui preparado igual eles. Fui preparado mais, né, na raça mesmo, ali, na vida. Na unha, como eles chamam aqui. E foi acontecendo. Então, eu fui para São Paulo, comecei lá uma escola, chamava Escola do Reino, porque essa é a principal mensagem. O Evangelho do Reino é a mensagem que eu prego. Tá. Então, a escola chamava Escola do Reino, né? Começou com 14 pessoas, se eu não me engano. Acho que a primeira reunião da Escola do Reino foi com 14 pessoas em Alphaville, numa sala que me foi cedida por um amigo, que ele me cedeu ali a sala. Ele tinha um escritório nesse prédio, ele cedeu a sala do prédio, que era de uso comum. A gente usava uma vez por semana. Essa escola chegou a reunir 6 mil pessoas numa edição. 6 mil? 6 mil pessoas. Isso em São Paulo. 3 mil, 4h30 da tarde, 3 mil, 7h30 da noite. Eu fazia 2 horários. Então, um dia o Jabes de Alencar bateu um papo comigo sobre isso, né? Ele estava me contando de uma pessoa que tinha muita, muita raiva de mim, que ficava o tempo todo assim no ouvido do pastor Silas Malafaia, falando mal de mim, querendo que o pastor Silas se levantasse contra mim e falasse. E aí o Jabes me deu o nome da pessoa. Eu falei, Jabes, eu não tive nunca nenhum contato com essa pessoa, por que disso, né? Aí o Jabes, como conhece muito essa pessoa, né, de forma muito íntima, falou, cara, pensa, você é um negão que apareceu do nada, não tem uma história, porque imagina, meu pai era pastor, meu avô era pastor, eu, pastor Silas, né, fundamos praticamente o primeiro conselho de pastores do Brasil. Cara, você aparece do nada, ensinando Bíblia, só você no banner aí, e você reúne esse tantão de gente. E nessa época eu reunia, que o Jabes falou, eu reunia 1.000 pessoas, né? Você já incomodava, imagina quando eu cheguei a 6 mil. Entendeu? Então, ou seja, ele falou assim, pô, o cara te odeia, porque o sonho do cara é fazer o que você está fazendo e ele nunca conseguiu, mesmo tendo tudo a favor. Então as pessoas, eu lembro que o Jabes falou para mim o seguinte, você é o atestado de fracasso deles. Tá. Então, os caras
tem Aí problema. ficam chateados. Tem ciúme, dificulta, né? Eu não sei nem se o pastor Jabes de Alencar vai lembrar dessa conversa, mas é uma pessoa muito íntima dele, ele falou para mim sobre isso, ele teve uma conversa muito sincera. Eu gosto muito do pastor Jabes, é uma pessoa que eu amo muito, eu tenho uma amizade com ele já de alguma data. Nós nos conhecemos no meu prédio, um dia ele estava no meu prédio, né, um pastor amigo dele, tinha um apartamento no meu prédio, ele estava ali, ele chegou a comprar um apartamento no mesmo prédio que eu moro, e eu moro de aluguel, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Não, é sério, porque às vezes a pessoa olha pra gente e acha que você é milionário, Sim. que você está em Balneário Camboriú. Isso. Entendeu? Então Essa é a pega visão. essas coisas. Mas eu moro de aluguel, no mesmo lugar há 12 anos. Tá. Entendeu? No mesmo prédio, no mesmo lugar há 12 Mas anos. você é natural de Balneário? Não, eu cresci em né? Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Tá. em Uberlândia. Entendi. Né? Logo ali. Naquela região ali. E Uberlândia, Prata, Campina Verde, então minha vida foi... Minha mãe mudava muito, então eu morei em várias cidades, né? Tem uma cidade ali que eu passei a minha adolescência e o início da juventude, passei fora da igreja, porque eu morava com a minha mãe. Quando eu morava com meu tio, eu ia na igreja. Quando eu fui com a minha mãe, né, não tinha mais igreja. Minha mãe não... Então, né, a cidade, o Prata ali, é uma cidade importante para mim, onde eu aprendi muitas coisas que hoje carrego na minha vida. Eu tive boas amizades que me ensinaram muito. E como cidade pequena, você não tem muito essa distinção de pobre e rico, todo mundo se relaciona, né? Tá. E aí eu tive pessoas que me ensinaram muita coisa sobre a vida, né? Sobre como me comportar, sobre entrar e sair dos lugares. Foi uma cidade que eu sofri muito por causa da nossa condição, da nossa família muito precária, mas ao mesmo tempo fui muito abençoado ali naquela cidade por causa das amizades, das pessoas que me ensinaram muitas coisas boas. Então, cidade que marcou minha vida. Me permite, Ivani? Por favor. Bom, o pastor conseguiu colocar aí 6.000 pessoas num curso, né? Era de teologia, Que era provavelmente. ensino bíblico. Ensino bíblico. Não era bem teologia, mas era ensino bíblico. Tá. E era grátis. Eu fazia para pastores e líderes. Tá. Então, a maior parte dos alunos era pastores e líderes, e quem bancava isso era o meu ministério. Eles não pagavam nada. Era totalmente grátis, em Alphaville. Quando não tinha ninguém desse pessoal em Alphaville, né? Entendi. Porque, por exemplo, foi nessa escola que eu conheci o Pablo. A gente fazia uns vídeos, punha drone, isso virava a quadra, a fila. Isso era que ano, mais ou menos? 2016, 2017. Por exemplo, lá no Blue Tree, quando eu fazia no Blue Tree, eu tinha que alugar até a recepção. Eu punha telão lá de fora e cadeiras na recepção. Alugava todas as salas do Blue Tree, elas abriam assim, e ainda não cabia o povo. Entende? E a fila ia do Blue Tree no Pão de Açúcar. Então, um dia nós filmamos com um drone, colocamos esse vídeo, o Pablo Marçal viu esse vídeo, ele estava chegando em São Paulo, ele estava vindo de Goiânia, ele tinha ministrado 3.000 palestras grátis lá na plataforma, né? E ele veio atrás de mim, através de um amigo em comum que nós tínhamos, ele veio atrás de mim, foi lá me conhecer, sentou para comer uma pizza, gostei do que ele falou, da maneira que ele falou, ele estava preparado, e aí eu deixei ele falar na minha escola. Dei para ele a oportunidade dele falar em 2 horários nessa escola. No dia que ele falou, acho que tinha umas 1.500 pessoas em cada horário. Entendeu? E aí ele já Imagina. se aproximou, a gente caminhou um tempo junto, né? Fomos bem próximos, chegamos a fazer eventos juntos, porque é um cara inteligente, né? Que tinha uma capacidade de falar, tem ainda a capacidade de falar, como vi poucas vezes na vida. Uma oratória muito E a boa. galera ali, os pastores dos líderes, gostaram muito dele falando, era para ele falar 15 minutos, eu deixei ele falar 1h30. Então, aí eu conheci o Pablo, depois a gente acabou se afastando, porque o ministério dele, o meu ministério foi para um lado, o dele para outro, e ele mais focado na empresa do que em ministério, né? Sim. E na empresa dele de treinamento, o que para mim é o ministério dele, mas ele cresceu muito, explodiu. A gente nunca teve nenhum atrito e tal, mas se afastou, porque eu vim para Balneário, não ia mais para São Paulo por causa da pandemia, a igreja nasceu, aí eu fiquei focado na igreja. A gente se reencontrou agora, acho que 2 meses atrás, que ele me convidou para ir numa viagem com ele para Egito, Jordânia, Israel, Grécia e Turquia. Tá. Ele me contratou, na verdade, para eu ir dando aula. Me pagou um legal. valor para eu ir dando aula de Apocalipse. Ele alugou legal. uma casa em Mykonos lá, ficamos 4 dias, ensinei quase 50 horas sobre Apocalipse para ele lá. E para a galerinha dele, para a turma dele lá. Foram 230 pessoas com ele na viagem, né? Legal. E foi muito legal, eu participei disso aí com ele, aí a gente se reencontrou nessa viagem e muitas coisas ali aconteceram, né? Muitas experiências espirituais. Ele, ali naquele momento, ele também viveu muitas experiências legais, a gente acabou sendo ativado aí. Se reaproximando de novo. E sendo ativados para as coisas. Essa missão nossa, né, Mateus 24:14, Tá.
A igreja da tatu. Daí caiu tudo, né? É a missão, eu tatuei aqui. Eu fiz a minha primeira tatuagem com 45 anos. Então, como é que surgiu essa ideia da tatuagem? Então, eu estava com 45 anos e eu senti no meu coração de tatuar no meu pulso essa mensagem, né? Porque essa é a minha missão, levar o Evangelho do Reino para o mundo todo. Porque eu queria toda hora poder olhar para isso, né? E lembrar que eu não tenho... Não esquecer não esquecer do propósito, que o propósito não vai esquecer. Mas não esquecer que eu não posso perder o foco, né? Que eu tenho que estar antenado, que eu tenho pouco tempo para isso, que eu já tenho mais de 40 anos e a visão que Deus me deu é muito grande, que eu tenho que treinar pessoas, entende? E aí eu fiz isso, outras pessoas também da igreja, que essa mensagem para eles representa muito, também fizeram essa tatuagem. E isso é fruto de quê? De leitura, né? Eu leio muito. E acabei lendo que os primeiros cristãos, quando peregrinavam a Jerusalém tem o estudo de tatuagem mais antigo do mundo, não sei se vocês sabem, 600 anos no mesmo lugar e está aberto até hoje. Os peregrinos tatuavam no pulso uma cruz. Quando eles iam a Jerusalém, isso diferenciava eles dos outros cristãos, principalmente os que vinham da Ásia. E isso chegou na Europa, né? Os primeiros cristãos na Europa, há textos, né? Numa conferência que houve, né? Na verdade, quase que um concílio que houve na Europa, em que eles estimaram os cristãos que tinham no seu corpo uma marca de tatuagem por amor ao Evangelho como mais estimados do que os demais cristãos. Que é isso? E também os cristãos coptas, eles sempre tatuam uma cruz no pulso, porque eles vivem hoje perseguidos, né? Entendi. Aí, ó. Ali, exato. Pronto. Então, essa cruz é quase igual a do copta, né? E por que eles têm isso? Não sei se você lembra quando o Estado Islâmico decapitou aqueles cristãos, vestiu eles de laranja, pôs todo mundo de joelho e decapitou. Sim. Todos eram coptas. Então, como os coptas correm muito risco de serem capturados, eles vivem em país muçulmano, né? O Egito é a base dos coptas e é um país muçulmano. Para eles não negarem a Jesus, para eles não sofrerem a tentação de negar a Jesus, eles tatuam. Porque mesmo que eles queiram negar com a boca, vão saber que eles são cristãos e aí, diante da morte, eles não vão poder negar. Entendi. Então, fruto dessa leitura, né, eu senti no meu coração tatuar. Nunca gostei de tatuagem, eu não faria uma tatuagem assim para ornamental, para ficar decorando, até os 45 anos. Foi a primeira vez que eu fiz uma tatuagem, foi com 45 anos. Então, veja, não é uma coisa que também... Não foi na emoção, né? Não, e também assim, as outras pessoas para quem essa mensagem faz sentido também tatuaram. Aí agora eu voltei eu voltei de viagem, eu estava... Olha para você ver como é que as coisas são descontextualizadas. Tá. Eu voltei de viagem com o Pablo, e aí eu contei um testemunho, que o Pablo Marçal odiava tatuagem. Ele tinha uma frase, né, que é muito conhecida, que ele falava assim, Ferrari não tem adesivo, para argumentar que você não devia ter uma tatuagem. Não, eu vou até tirar os braços quando eu for falar com ele. Tá vendo, Fuca? É difícil. Tá? E aí, o Pablo... eu vivi uma cena que nós estávamos numa van, né, ali no Egito, na rodovia 90 do Egito. O Pablo, nós estávamos conversando, o Pablo começou a orar por mim ali, e eu, debaixo desse momento de oração ali, fiquei muito, muito movido, assim, pelo Espírito Santo. E o Pablo tirou um Rolex do pulso dele, me deu de presente, colocou no meu braço, falou, olha, Deus mandou te dar esse relógio. Aí ele falou, olha, eu sempre que viajo eu acerto o relógio para a hora do país que eu estou. Mas Deus falou para eu não mexer nesse relógio dessa vez, ele está no horário do Brasil, e eu te entrego esse relógio porque Deus está falando que ele está fazendo algo com você que vai acelerar o tempo na vida de vocês. E ele não sabia nada do que eu vivi na Guatemala, um mês antes de sair para viagem com ele. Eu tinha ido para Guatemala, tinha recebido várias palavras proféticas de aceleração do tempo, por isso que nós estamos fazendo essa conferência agora. Entendi, agora faz sentido. E ele colocou o relógio na minha mão e falou, Deus tem algo para fazer lá com vocês, e é no Brasil. Então, para mim foi muito profético, né? E ele me deu esse Rolex de presente. Acabou aquela oração ali, eu também orei com ele. Aí ele viu no meu pulso e falou, que é isso? Eu falei, isso aqui é a nossa missão. E aí ele, o que está escrito aí? Eu peguei e falei o texto para ele. Ele falou, cara, essa é a única coisa que arde no meu coração também. Levar o reino para as nações, para o mundo, isso queima dentro de mim. E a única coisa que queima dentro de mim hoje, que eu quero fazer é isso. E aí ele tatuou. A esposa dele tatuou também, e ela também era avessa a isso. Todos os sócios dele tatuaram. Tu vê? E eles compraram a missão. Veja, o Pablo falava quanto dízimo até outro dia, né?
Hoje ele já mudou isso nessa viagem aí, foi muito... Porque a gente estava no... Isso que eu acho demais. a gente estava no cume do Monte Sinai, ele reuniu todos os sócios dele, me chamou para essa reunião, ele fez uma reunião com 3 grupos, quando chegou na hora dos sócios, ele falou, vem participar também, e ele falou com os sócios o seguinte, ó, 50% de tudo que vocês produzem é meu, eu sou sócio de vocês em 50%, cada sócio dele ali é 50%. Ele falou, a partir de agora eu estou dando 70% para vocês, eu vou ficar com 20%, e nós vamos dar 10% do faturamento bruto como dízimo para implantar igrejas no mundo todo, e não igrejas nossas, mas de quem apresentar projetos. Nós vamos ter esse dinheiro numa conta, vamos abrir um CNPJ de uma instituição para a gente apoiar essas causas de evangelização e de implantação de igreja. E ele ainda falou, vocês sabem que eu estou abrindo mão de alguns milhões quando eu abro mão dessa porcentagem com vocês, estou dando a maior parte para vocês, mas foi o que Deus colocou no meu coração e a partir de hoje nós vamos fazer assim. Todo mundo comprou a ideia e hoje eles estão dizimando do bruto. Eles pegam 10% do faturamento bruto agora colocando numa conta. Não é para abrir igreja para Reino. Quer dizer, a Reino, eu vou apresentar projetos da Reino que se forem aprovados, vão investir. Não é para abrir igreja deles, mas é para implantar igrejas mesmo. Entendi. Qualquer pessoa que apresentar um projeto sério e bem apresentável, bem estruturado ali. Bem estruturado, vai receber esse apoio financeiro aí para implantar. Como a gente quer ir para o mundo todo, então isso para mim já é uma ferramenta poderosa. Muito. E agora o Pablo está no último... na que a gente voltou, a gente fez 2 eventos juntos, eu e ele, né? Fizemos as Chaves do Reino lá em São Paulo e o Apocalipse. E ele estava ministrando lá no Método IP e ele falou assim, olha, eu hoje quero te dizer o seguinte, que se você está numa igreja, você precisa dizimar. Então você vê, já mudou a mente. Já mudou a mente dele a respeito da igreja, porque essa proximidade. Talvez se eu não tivesse ido ali, poderia ter acontecido. Claro, Deus não precisa de mim para nada. Mas, cara, foi sempre quando eu e o Pablo nos encontramos, tem essa troca de influência, né? São 2 líderes, né? De ecossistemas totalmente distintos, que acabam aprendendo um com o outro e ensinando um para o outro. E eu acho que isso é muito válido, né? A gente está caminhando com pessoas a fim de aprender mesmo. Então, mas muitas pessoas também têm... O Pablo Marçal também é igual eu, né? Ou é amado ou odiado. Né? Eu acho que ele é até mais do que eu, porque ele alcança muito mais do que eu, né? Mas o Pablo, eu conheço ele na intimidade, né? Assim, que poucas pessoas conhecem, mas assim, é um cara incrivelmente simples, de Deus, um cara de família. Se você vê o testemunho do Pablo com a família, você passa mal. Assim. A maioria dos religiosos que julga ele não tem 10% de essência familiar como aquele cara tem. Ele tem muito, assim, vida familiar, vida com Deus, tempo de oração. Ele vai fazer os negócios dele lá que é treinamento de desenvolvimento de pessoas, ele fala mais de Deus do que de qualquer outra coisa. Aí os caras falam, por que você fala tanto de Deus? Ele fala, não é que eu falo muito de Deus, não é que eu ponho Deus em tudo, eu não tiro ele de nada, só isso, né? Então, ou seja... E o Pablo tem essa visão. Eu gostei de poder ter contribuído com ele ali. Acho que ele é uma plataforma que dá voz, entendeu? Porque são pessoas que eu jamais alcançaria, mas quando eu falo através dele, alcanço pessoas que eu jamais alcançaria. Então é assim que eu vejo. Se eu carrego algo de Deus, se eu carrego algo que pode mudar a vida das pessoas de verdade, eu quero compartilhar isso, não me importa onde, entendeu? Sim. E pastor, concluindo ali a minha pergunta, então... ministrando escola bíblica na época e hoje também, né? Faz muito disso. Aonde que chegou? Por que as pessoas estão comentando tanto na internet de que o pastor não crê na Bíblia? Ou como não sabe? Não, peraí, não é bem assim, mas em todo o tempo que a gente está conversando aqui, o pastor está sempre... Foi para um passeio com uma missão aí com o Pablo... para falar do Apocalipse, enfim, está sempre se debruçando nas Escrituras e explicando por que agora as pessoas estão colocando. Eu acho que uma das principais características do meu ministério é despertar nas pessoas paixão pela palavra. Então você vê que isso aí já é um negócio legalista de quem não me conhece ou não está fazendo uma análise. Como que eu vou ser? Eu fundei 3 escolas bíblicas. Né? Uma delas até vendi para um grupo aqui do Paraná. Tá. Vendi essa escola aí e vendi bem. Construí uma escola que tinha... núcleos no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E eu vendi para um grupo lá do Paraná, de Maringá. Mas, veja, eu fundei... Agora acabei de aprovar uma universidade no MEC, de teologia. Então, ou seja, a minha paixão é as escrituras, né? Tá. Só que eu não nasci para ser burro.
Entendeu? E nem para sair falando burrice só porque todo mundo fala. Tem coisa que não tem pé nem cabeça. E não dá para concordar. E 98, 99% das minhas posições teológicas são, na maioria das vezes, muito ortodoxas. E tem algumas coisas que não dá porque nós não estamos mais no século XIX, estamos no século XXI. Então tem coisa que se você fala hoje, parece um pouco estúpido, entende? Entendi. Naquele momento poderia fazer sentido, mas hoje não faz. Então, quando eu falei dessa questão da inerrância, que gerou essa polêmica toda, e eles pegam também o negócio do véu, né? Que eu falei sobre o véu. Mas sempre é o seguinte, tá? Por exemplo, esse negócio da inerrância, esse videozinho que eles trouxeram agora, foi há 7 anos atrás. Agora que. Não, que lá há apareceu. 7 anos atrás deu a repercussão, né? Mas eu não era pastor de uma igreja, eu não tinha compromisso, eu não estava debaixo do guarda-chuva de nenhuma denominação naquele momento. Então, eu larguei para lá, eles falaram e falaram. Bom, hoje eu sou pastor de uma comunidade muito bíblica, muito viva, muito comprometida com as escrituras, entendeu? Então eu resolvi me posicionar. Mas veja, eu nunca fui num debate na vida. Esse debate que eu fiz com o César da Cavalcante foi o primeiro debate da minha vida. Se você voltar nas minhas redes sociais, você nunca vai encontrar um vídeo onde eu estou criticando uma igreja, criticando um pastor ou criticando uma pregação. Eu acredito que deve ter críticas, que as pessoas devem ter liberdade para criticar, mas não é da minha natureza fazer isso. Se eu sentar e um analfabeto for pregar sobre Jesus, eu vou saber aprender alguma coisa. Sim. Porque eu entendo que quando uma mensagem é pregada, não é você que tem a obrigação de ser preciso em tudo, é eu que tenho a obrigação de ir até a Bíblia e averiguar o que do que você falou serve para mim e o que eu vou deixar para lá. Entende? Perfeito. Ou seja, nós não estamos lutando contra a fé, ou seja, não há de nenhum modo uma apostasia ou uma batalha contra a fé. Então, se você não está atrapalhando, você está ajudando, para mim está tudo bem. Importa que o evangelho seja pregado. Agora, veja, há uma distorção, né, do que eu falo por parte de alguns líderes religiosos por ciúme. Tem ciúme da escola, agora tem ciúme da igreja, porque eles não entendem como que uma igreja vai em 4 anos e meio de 0 a 3 mil pessoas. Como que uma igreja vai em 3 anos e meio para mais 19 cidades do país? Como que em 4 anos e meio eles estão mais 3 países? Nós estamos em Boston, nos Estados Unidos, estamos no Paraguai. No Paraguai nós compramos nossos terrenos, nós estamos lá na Bolívia, vamos entrar na Colômbia, República Dominicana, vamos entrar na Rússia, vamos entrar em Israel. Os caras não entendem. Simplesmente eles não entendem e tem ciúme. E aí tem um cara que vive cortando, um pastor pentecostal que vive cortando. Agora, eu não sou da Assembleia de Deus, eu não tenho nenhuma relação com a Assembleia de Deus e não tenho motivo nenhum para poder viver como eles. Ou seja, eu não tenho nenhum compromisso com a Assembleia de Deus, entende? Respeito muito, preguei muitas Assembleias de Deus na minha vida toda, sou muito grato, né, aos pastores da Assembleia de Deus que sempre me receberam nas suas igrejas, suas congregações, mas eu não tenho um compromisso doutrinário com eles, eu não tenho que ser como eles, pensar como eles, e geralmente quem me ataca muito são eles, os pentecostais, né? Talvez porque eu preguei muito nas igrejas deles, eles tivessem alguma expectativa, mas eu venho de origem batista, eu nem venho de origem de assembleana, entendeu? A minha formação quase toda é batista. Então, ou seja, eu não tenho motivo nenhum para ser como eles. E nem quero, entende? E respeito eles, admiro todo o trabalho e o crescimento da igreja. Para mim, foi a igreja que mais cresceu nos últimos 100 anos no mundo. Né? Mas eu não sou assembleano. Então, eles têm que se dar conta disso um dia. Né? Que eu não estou debaixo do guarda-chuva dos caras. Então, eu não tenho que responder doutrinariamente de acordo com o que eles pensam, com o que eles imaginam, com o que eles querem. E quando surgiu essa questão da inerrância, eu disse que a Bíblia não era inerrante. E no Brasil, quando você fala essa palavra inerrância, parece que ela carrega uma maldição, porque ela está cheia de tabu. As pessoas não estudaram sobre o tema, não discutem o tema, né? Só sabem, quando você fala isso, eles só sabem dizer que você é herege, mas isso não é argumento, né? Vamos argumentar, vamos entender o que está acontecendo e vamos argumentar de fato. Vamos encontrar pessoas que tenham uma intelectualidade e que possa discutir o assunto com profundidade e de forma honesta. Porque também não adianta você ter argumentos desonestos. Porque xingar as pessoas de herege, isso não é honesto. Isso não é argumento. Isso, para mim, é o desespero e a falta de argumento. Quando você tem argumento, você vai dialogar. Então, o que a Bíblia é para mim? É o produto final da revelação de Deus. Entende? E quando eu digo que não há inerrância, eu estou falando só desse produto final. Ou seja, então você tem a revelação de Deus, que só depende de Deus, Deus vem e se revela a você, e aí
Deus fala com você, e aí não pode haver erro nisso, porque não tem participação nenhuma nossa. Então, isso é inerrante, a revelação de Deus. Nessa revelação não tem erro. Essa revelação que você vai transmitir de forma oral por muito tempo, eu estou falando aqui de uma maneira que todo mundo compreenda, tá? Sim, isso. Até porque a gente tem muitas pessoas... e também nem todo mundo consegue entender conceito teológico. Então, essa revelação que até então era compartilhada de forma oral, agora vai ter que se tornar manuscritos. Vai ter que se tornar manuscritos por quê? Você precisa preservar. Você precisa compartilhar em outros lugares, precisa ir mais longe. Há uma série de fatores pelo qual isso vai se tornar texto. E quando esses manuscritos vão ser produzidos, há uma inspiração de Deus. Aí só não pode confundir inspiração com psicografia. Vamos supor que vocês estão fazendo esse podcast aqui inspirado por Deus. Onde você foi anulado como pessoa? Então, inspiração não anula o humano. A inspiração não anula o humano, né, as características que ele tem, social, cultural, política, religiosa. Isso está tudo ali, entende? Então, essa inspiração, ela é infalível. Ou seja, o que foi transmitido para o texto, nós entendemos não pode falhar, porque é a mensagem divina. Então, veja, há na inspiração, e nós temos que separar a inspiração de inerrância, porque não é a mesma coisa, ainda que teologicamente muitos forcem que esses conceitos sejam vistos da mesma maneira, basta você abrir um dicionário que você vai ver que não é, e ponto final. Mas na teologia vem se construindo essa ideia que hoje em dia nem é muito usada mais, porque já fica feio no meio acadêmico. A ciência do século XIX para cá, veja, o que é a ciência, né? Toda a ciência que nós tínhamos do século XIX não se confirmou no século XX. Foi tudo, a maior parte das coisas foram mudadas. Mudaram. E no século XXI a mesma coisa. E a ciência é isso, né? Vai se adaptando ali. Ciência é sempre de revelação contínua e gradativa. Então você sempre vai descobrir coisas que hoje são verdade, amanhã pode não ser, como o átomo, né? Não podia ser dividiram os átomos. E agora? Vamos voltar e matar os professores que nos ensinaram? O que é que nós vamos fazer? Ou vamos continuar ensinando que um átomo não pode ser dividido só porque a gente aprendeu assim? Infelizmente, Plutão, quando nós estudamos, era planeta. Hoje não é planeta mais. E, infelizmente, os evangelhos são assim. Aquilo que eles aprenderam no passado tem que ser para sempre. Porque você não pode crescer. Já que ele aprendeu de um jeito, você não pode crescer. Você não pode avançar em conhecimento. E teologia é uma ciência. E como toda ciência, de revelação progressiva. Você vai estudando, vai descobrindo, vai estudando, vai descobrindo. E teologia nasce também quase sempre como uma resposta para algo que está acontecendo no mundo naquele momento que essa teologia está sendo produzida. E no século XXI nós precisamos produzir teologia que converse com as pessoas que vivem no século XXI. Não dá para eu pegar a teologia do século XIX e querer enfiar tudo goela abaixo e comprar pacotes fechados. Não dá. Então, ou seja, quando Deus inspira a Escritura, isso não é uma psicografia. Deus também não jogou um livro do céu para a terra e falou, pega ele aí que seria perfeito o livro. Segura aí! Então não foi isso que aconteceu, isso virou texto. Esses textos, nós chamamos esses manuscritos de autógrafos. Eles não existem mais. Nenhum deles. Então, ou seja, eu creio nessa infabilidade da inspiração, na inerrância da revelação, por fé. Porque eu não tenho um autógrafo para saber se está 100% correto, ok? E eu creio assim. Sou pastor, sou pastor de uma igreja, sou professor de Bíblia, então óbvio que eu creio assim e que eu tenho essa fé. Entendi. Eu professo essa fé, ok? Bom, aí depois você tem as cópias. Você precisa preservar esses manuscritos, você vai fazer cópias deles. Você faz em pergaminho, que é papiro, ok? Ou você vai fazer isso ou você vai fazer isso em papiro, né? Ou em peles de animais. Tá. Entende? Porque você faz papel ali com os papiros, né? E vai escrevendo nos papiros. E você tem também os pergaminhos, que é feito com couro de animal. Então, como que isso vai sendo preservado? Sendo copiado. Porque como é material orgânico, né? Vegetal e animal, você tem que ir copiando. Então você vai copiando. E quando os copistas fazem essas cópias, eles não estão debaixo de inspiração. E a revelação também não está sendo dada a eles. Então você tem, de uma cópia para outra, muitos erros. Então, nós temos hoje quase 6.000 cópias dos textos antigos. Tá. Então, ou seja, como que eu vou agora averiguar
veracidade de um texto? Pelas cópias. E como que eu remonto o texto original? Buscando as cópias mais antigas, você vai reconstruindo. Por quê? Eu pego aqui um texto, que em João 8, por exemplo, tem lá a história da mulher adúltera. Não tem? João 8, o texto lá que é a mulher adúltera, que Jesus escrevia na terra. Pô. Só que se eu pego textos mais antigos, essa parte já não está. Então o que eu consigo descobrir? Que isso foi acrescentado em algum momento. E pegando essas cópias, você sabe até o momento que isso foi acrescentado. Pegando essas cópias, você descobre que essa história estava em Lucas e não em João. E você vai reconstruindo. Isso é coisa que o crente, que ele tem a Bíblia pelo livro da salvação dele, mas não sabe dessas coisas. Ou seja, você tem um livro que você diz que a sua vida depende desse livro, mas você não sabe nem como ele foi formado. Entendi. Esse é o crente brasileiro. Sim, é o evangélico no Brasil. 90%. 99,9%, entendeu? Para não dizer outra coisa. Pronto. Então, veja, essa remontagem de textos, para você chegar, você pega uma Bíblia como NVI, você vai ter umas centenas de textos que não estão na NVI ou que estão entre parênteses, porque a NVI está te declarando que esses textos não estavam nos manuscritos mais antigos, foram acrescentados em algum momento. Aí o pessoal acredita, o crente no Brasil, que se você acrescentar ou tirar qualquer vírgula, você já é maldito. E a Bíblia, para não ter erro, não pode ter uma vírgula errada, porque inerrância quer dizer ausência total de erro. Então, veja, esses copistas vão colocar lá, por exemplo, em Reis, Salomão tem, só dando um exemplo aqui, né? Tem 4.000 estrebaria. Aí você vai no texto de Crônica, tem 40.000. Então é 4.000 ou 40.000. Se atribuir esse erro a um copista que está escrevendo em hebraico, você puxa lá uma perninha na letra hebraica, já é outro número. Entendeu? Então, se atribui esses erros. Mas nós temos aí centenas de erros como esse na Escritura, na Bíblia. Sim. Não aqui no autógrafo, tá? Porque nós não temos... Sim. E também os textos antigos, você vai vendo que esses erros não existem. Eles vão acontecendo também à medida que esses textos vão sendo copiados inúmeras vezes. Ok? Bom, aí chega na imprensa. Agora você tem a imprensa. E para você produzir Bíblia, e a imprensa nasceu para isso, né? Para produzir Bíblia, você tem que remontar esses textos. Você tem 2 cadeias de textos para você remontar. Ou seja, você pode pegar uma corrente de textos egípcios ou de textos romanos, que são os textos bizantinos, chamados receptos, né? Erasmo de Roterdã, todo que lá. Ou você pode pegar os textos egípcios, que é de Alexandria. E aí, se você reconstrói por uma família ou por outra, você tem textos distintos, com pequenas alterações. Nada disso que eu estou falando aqui, nada, compromete a mensagem que Deus nos deu. Tá. Ok? Tá. Mas você vai atribuir, quando você vê discrepâncias, diferenças, erros crassos, por exemplo, de gramática, na língua portuguesa, não estou nem falando de tradução. Sim. Sem falar nos muitíssimos, né, equívocos de tradução, ou palavras que não têm tradução. E aí, quando você traduz, não dá a mesma conotação do que a era literalidade do que aquilo queria dizer. Então, são desafios. Entendi. Que quem vence eles e nos entrega um texto traduzido em português tinha que ser sempre aplaudido, reconhecido, amado, respeitado, ok? Porque eu não vou desmerecer o trabalho dessas pessoas, porque só de terem a ousadia de pôr a mão nisso, né, já tem que ser reconhecido por nós como sendo pessoas, né, de caráter nobre, de coração nobre, que quer ver o progresso do Evangelho. Então você tem agora as empresas que elas têm que editar isso aí, elas têm que reconstruir esses textos, elas têm que editar esses textos, elas têm que pegar traduções. E agora você está num mundo que tem direitos autorais, que você não pode colocar igual o outro, que você paga royalties, e tem toda uma questão. E aí você chega no final disso, que é a Bíblia, que é um conjunto de livros, entende? Que se você disser que não tem erro, que é inerrante, a Bíblia, quando uma pessoa pegar que tem 2 neurônios e vê um erro de português, vai desacreditar a Bíblia toda. Vai botar em xeque tudo. Quando vê um erro de discrepância de texto, quando vê que numa Bíblia tem um texto, na outra o texto some, que numa Bíblia tem um versículo, na outra Bíblia só aparece metade desse versículo, vai começar a achar que a Bíblia é desacreditada. E quando os nossos filhos chegam na faculdade, o que os professores de história fazem com eles? Leva 2 minutos para desmontar tudo que eles têm por fé, porque a fé deles é embasada em fundamentalismo cego e religioso. Entende? Que não tem nenhum aspecto de comunicação com as demais ciências. Ou seja, a teologia precisa se comunicar com a história. Ou seja, nós temos um Jesus histórico e temos um Jesus da teologia. A teologia precisa ter a humildade de aprender com o Jesus histórico.
coisas que talvez nunca vão ser usadas por nós na igreja, mas que também não vai deixar que a gente se passe por ignorante, ou por fundamentalista num contexto acadêmico. Então, é só disso que eu falo. A minha batalha é só essa. Que seja a mente das pessoas aberta para o fato de que nós estamos perdendo milhares e milhares de jovens quando eles chegam na faculdade, perdendo eles e perdendo mesmo, que eles abandonam a fé, porque em vez de nós ensinarmos eles a verdade e também a argumentar e a mostrar que se todos esses processos, para mim, só mostra e revela mais poder de Deus ainda, de cuidar e preservar essa mensagem até chegar na gente, ok? Porque com os manuscritos do Mar Morto não tem mais discussão, que o que você lia há 2000 anos atrás é o que você lê hoje. Nós encontramos Isaías quase que todo preservado no Mar, lá em Qumran, ok? Inclusive, eu tive acesso a esses manuscritos, os manuscritos de Qumran, manuscritos de quase 2000 anos. Caramba. Ok? E você tem, em hebraico, o mesmo texto de Isaías que a gente lê hoje, o mesmo que se lia há quase 2000 anos atrás. Então não tem mais essa discussão se o que nós estamos lendo é verdadeiro. Isso não é nem discussão mais. Entendi. A questão agora é você não, em nome de uma suposta defesa da fé, desacreditar a autoridade das Escrituras. Porque o que eles estão usando para defender as Escrituras, ao meu ver, é o que descredibiliza ela quando ela cai na mão de alguém que é detalhista, que é inteligente, que lê com cuidado e lê de verdade, que a maioria dos crentes nunca leram a Bíblia. Isso é A verdade. maioria dos evangélicos, eu já fiz essa pesquisa várias vezes, a maioria dos evangélicos nunca leram a Bíblia inteira, mas eles brigam por ela. Então, ou seja, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um momento de Laodiceia, né? Que é o juízo do leigo. As pessoas não sabem profundamente de nada, mas sabem um pouquinho de tudo e acham que pode emitir juízo sobre tudo que pensam, em todos os sentidos, em todas as matérias, em todas as ciências, em todas as ideias. E não é por aí. Eu sou. Rapaz! Eu acho que Olha, quanto tempo temos aqui? Rapaz! já foi. Vamos lá. Eu acho. Vamos eu só nos encaminhando tenho já. medo, Tá. Porque assim, ó, o corte foi uma coisa. Ah, não, parei. Eu penso isso aí, ou seja, agora esse novo corte é uma outra história. É que as pessoas não querem. A 30 segundos tá bom demais. A questão é já. que quando fala que a Bíblia tem erro, assusta e trava qualquer ouvido. Né? A gente não. Tá maluco? Não tem. Nesse sentido, até eu sei que tem. Tem podcast do Não, Bibo falando qualquer disso pessoa também. que disser que não tem, está sendo desonesta. Eu sei. Tem muito. Né? Se pegar- a gente- Assim, ó, e não é pouco, não. Sim. Quer dizer, não é o meu objetivo, mas se eu pegar a Bíblia e começar a mostrar para esse tipo de crente radical, ok? E você começar a mostrar, ele joga a Bíblia fora. Aí é que está. Entendi. Onde está firmado? Entende ou não? A minha fé é firmada numa pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Paulo diz, o fundamento foi posto, ninguém coloque outro. É sobre essa pessoa. Se você me tirasse a Bíblia hoje, o fundamento continuaria. Agora, a Bíblia é importante para que essa mensagem chegue em mim. Ela é de suma importância. É nela que nós temos parâmetros de fé, de conduta. Ok? É a partir dela que flui a revelação, mas ela fechada no instante não tem nenhum poder. Ou seja, a Escritura só tem poder quando proclamada. Eu costumo dizer que se você começar a ler a Bíblia, você vai encontrar os manuscritos, encontrando os manuscritos, você vai encontrar a revelação de Cristo, e encontrando a Cristo, você vai encontrar Deus. Mas são camadas que você precisa perfurar. São camadas que você precisa vencer. Sim. Entende? Nós precisamos vencer camadas para chegar em Deus. Então, o que a pessoa pensa, que você põe um livro ali, ele é meio mágico. Que ele vai fazer coisas acontecer na sua casa. O cara abre ele no Salmo 91 e acha que ele tem o poder de mudar a vida das pessoas ali. Não proclama o texto, não, que você vai ver. Vai continuar todo mundo incrédulo. Ou seja, o texto tem que ser proclamado e tem que ter a iluminação do Espírito Santo. Boa. A mesma que foi usada para inspirar os autores. Por exemplo, a ideia de que esses textos tenham sido produzidos pelos próprios autores. A autoria não é de hoje, não é vista como no passado. E como você determina a autoria de um texto que não tinha capítulos, não tinha versículos, textos que eram unidos, Atos e Lucas, capítulos, versículos, não estavam na Bíblia, isso foi acrescentado. Isso foi acrescentado. Então tem Bíblia que tem versículo que na outra Bíblia não tem, porque decidiram dividir de forma diferente. Entende? Quando um leigo olha para isso, ele vai falar, é erro, aqui na minha Bíblia está faltando um texto. Tem textos que foram acrescentados. Mas é interessante isso, porque quando eu também cheguei nesse estágio de aprender que, peraí, mas não tinha versículo, por isso que às vezes no final de um capítulo
Na verdade, tem a continuação, começa um novo capítulo, mas ele ainda está falando, do mesmo do texto anterior. Veja, então, mas o Kant acha que foi um livro que caiu do céu. Ele tem essa nítida impressão dentro dele que um livro que Deus mandou perfeito do céu. Veja, inclusive o Vailate reconheceu no debate que eu fui, que não foi nem bem um debate, foi um podcast, né? Mas eles foram lá para me dar a oportunidade de falar sobre o assunto. O Vailate reconheceu, isso é a linguagem divina, ou seja, é a revelação divina em linguagem humana. Ou seja, ele reconheceu a parte humana. E ainda falei para ele, cuidado que você dá cancelamento. Mas tem uma parte humana. Inspirar não é anular a pessoa. Ou seja, Deus inspirou pessoas, ele não anulou pessoas para poder escrever um texto. Deus não pegou numa caneta, não psicografou. Por que a psicografia? É a anulação da pessoa que está escrevendo. Inspiração não anula a pessoa que está escrevendo. Então, e há um pouco de falta de vontade de ouvir o que eu tenho a dizer sobre isso, de querer compreender. Entendi. Né? Porque, veja, eu sou uma igreja com 4 anos e meio. Nós fomos de 0 para 3 mil pessoas. Batizamos inúmeras pessoas. Eu nunca toquei nesse assunto da inerrância na igreja, a não ser agora por causa dessa polêmica. Entendi. Porque você não precisa de inerrância para ganhar gente para Jesus, você não precisa de inerrância para discipular, você não precisa de inerrância para batizar ninguém. Eu disse lá para o Vailate que é igual raiz quadrada, você estuda para quase nunca usar. Entendeu? Fórmula de Bhaskara. É. Pastor Eduardo Reis, eu vou te falar. Que tempo precioso aqui. Obrigado. A gente conversando. Acredito que, foi bom. Enfim, foi bom e foi esclarecedor também. A gente conversando com vários irmãos, assim, né? Comentando que o pastor viria também. É importante ter esse tempo de mesa e dar essa oportunidade para que não ficar em 30 segundos ou em um minuto e meio, mas a gente possa explanar. E também é importante saber que tem o ambiente correto para se abordar determinados assuntos. A maioria dos cristãos não leem a Bíblia, isso é uma verdade, né? Infelizmente. Porém, quando levanta algo assim, aí a gente se degladeia. O cara que não é cristão vê, dá risada, e aí ele não entende menos ainda. E aí fica, cara, aí você pensa assim, Jesus orando, né? Poxa, para que eles estejam em mim, eu esteja em ti, tu em nós, para que o mundo veja e creia que o Senhor me enviaste. Mas essa unidade, essa união, não existe. A gente percebe que a gente tem falhado miseravelmente e olhado para aquela oração de Jesus e falando assim, cara, não, eu vou preferir dividir aqui, eu vou preferir me degladiar, porque ser um é difícil. Né? Eu penso o seguinte, eu cheguei naquele podcast lá com o César Cavalcante e o professor Vailate, eles foram muito nobres, eu até achei, sabe? Uma coisinha ou outra que eu achei que poderia ter sido diferente, até porque eles têm 20 anos de experiência em debate, e era o meu primeiro debate da vida, então achei que em alguns pontos poderiam ser um pouquinho mais generosos, né? Eu fiquei numa posição, achei que não foi legal no podcast, meu microfone não funcionava no começo, e é para a pessoa que está indo para um negócio desse a primeira vez. Sim. Eu não estou indo para colocar minha ideia, eu estou indo para me defender, porque eu já cheguei lá taxado de herege e já morto praticamente, cheguei morto, entendeu? Entrei morto e saí vivo. E agora o problema é que eu gostei, agora eu vou aprender. Né? Eu vou aprender sobre isso, sobre como, né, debater esses assuntos. Mas eu estava lá mais me defendendo do que qualquer coisa. Então, ou seja, eu não pude explanar a minha ideia, mostrar as coisas. Então, ou seja, existem mais de 8 tipos de inerrâncias diferentes. A inerrância não é um assunto na igreja em que todo mundo pensa igual. Né? Você não tem na igreja uma forma de inerrância. Tem inerrância parcial, tem inerrância de ditado mecânico, tem inerrância nuance, são 8 maneiras, só que eu cataloguei 8 maneiras distintas de crer na inerrância. Não é nada que tenha unanimidade na igreja, entendeu? O seminário Fuller, né, um seminário missiológico conservador, como o Fuller, ele crê na inerrância limitada. Ou seja, a inerrância dele, que para o Fuller, está só na revelação. Quando fala de textos, de gramática, de cronologias, de geografia, essa palavra para o seminário Fuller é equivocada para ser empregada a isso. Que é a mesma coisa que eu penso, só que em outra... Estão falando de outra maneira, mas é a mesma coisa que eu penso. Eu penso tal qual o pessoal do Fuller. Mas
o pessoal não sabe disso. Ou seja, não tive tempo para explanar isso. Eu tenho tudo lá, mas não tive tempo. Então, quando você vai discutir essas coisas também, tem muita tautologia, sabe? O cara pega lá o scriptzinho dele e fica falando para parecer para o público que ele é inteligente, e aí você não fala e o assunto mesmo não é discutido. Você quer dizer, vai dar aula para os seus alunos. Eu não preciso da sua aula, eu quero só discutir o assunto. Eu também não fui lá para dar aula para eles, então eu quero só discutir o assunto, né? E essa tautologia prejudica muito. Isso é estratégia de pentecostal. Eles vão lá e decoram um montão de versículos, eles saem repetindo tudo para parecer que eles são inteligentes, entendeu? Para mim é jogar xadrez com pombo, sabe? Você vai lá e move uma peça, o pombo bate as asas, joga as peças tudo, sai voando gritando que ganhou, entendeu? A verdade é essa. Ai, meu pai amado. Eduardo Reis é o nome dele. Que maravilhoso. Para finalizar, pastor, queria que o pastor olhasse para essa câmera aqui, pudesse falar com quem está ouvindo, quem está assistindo, dando uma palavra de encorajamento para a igreja nesse tempo que a gente vive, onde as redes sociais têm tomado conta, onde esses cortes curtos têm tomado proporções muito grandes. E, enfim, fica E já aberto. diz que a Bíblia não tem erro, né? Não. Tem a gramática, Calma. Que crê, tá ali, é revelação. Ele crê em Jesus, gente. Ele é crente, o homem é crente. O povo já vem batendo do pescoço para cima. E eu desafio a maioria desses que dizem que eu sou herege, aí conviver conosco, que eles vão descobrir que eles não são crentes. Porque aí, se fossem crentes, não estariam perdendo tempo com essas coisas. Nós temos tanta coisa para fazer. Eu só me posiciono porque hoje tem uma comunidade. Porque aconteceu isso há 7 anos atrás, eu não respondi uma pessoa só. Para mim não fazia sentido. A igreja hoje eu tenho que me posicionar porque tem uma comunidade atrás de mim, nem todo mundo tem a mesma agilidade emocional que eu tenho, porque eu vejo um negócio desse, eu fico chateado, 10 minutos depois eu vou... Esqueceu. Eu tava aprendendo, na hora que o pastor me ligou, falando, não, cara, fica firme, né? Não se deixa abalar por isso. Eu tava aprendendo a andar de slackline, entendeu? Tava nem aí. Mas... tem uma comunidade por trás de mim. Nem todo mundo tem esse emocional preparado, nem todo mundo tem teve a mesma oportunidade que eu tive de estudar teologia e de ter bases teológicas fundamentadas, sólidas. Né? Então, ou seja, é óbvio que eu nunca vou trabalhar contra a Escritura, nem contra a autoridade da Escritura. Isso é óbvio. Quer dizer, uma pessoa coerente vai olhar para a minha vida e já vai ver que não é isso que eu falei, porque não faz sentido. Né? Você vai a um pastor que tem uma igreja como a Reino, né? Que ensina a palavra, ou seja, não faz sentido o cara desacreditar a Escritura, porque tudo que ele vive cai por terra. Sim. Se eu desacreditar a Escritura, tudo que eu sou, tudo que eu vivo cai por terra. Então não é isso que eu estava fazendo. Mas vou deixar aqui uma palavra para os irmãos. A palavra que eu quero deixar para os irmãos é: o fim dos tempos está mais perto do que nunca. E isso não está ligado a guerras, nem a rumores de guerras, nem a pestes, nem a catástrofes naturais. O relógio do final do mundo, para mim, também não é Israel. É uma mensagem que tem que ser pregada. Mateus 24:14 diz assim: e este evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o fim depende da pregação da igreja. Se nós nos acomodarmos e não levarmos o evangelho até os confins da terra, Jesus não volta. Então, o que eu estou fazendo é tentando levar com as minhas forças, na graça que o Espírito Santo me concede e com a minha força, tentando levar o mais longe que eu consigo. Mas a igreja toda precisa se envolver nisso e levar o evangelho do reino para o mundo todo, para que venha o fim e o nosso Senhor Jesus volte. Eu amo e tenho uma grande expectativa na volta de Jesus, amo a volta de Jesus, e para mim, o nosso tempo aqui na Terra já tinha que ter acabado. Eu estou aqui, enquanto eu estou aqui, vivo por isso, e se não for por isso, não tem nenhum motivo de eu estar aqui. Nós não somos desse mundo e só estamos aqui para dar testemunho de Cristo. Então, a minha palavra aqui é muito confortável a gente ficar discutindo as nossas diferenças doutrinárias dentro das 4 paredes de uma igreja. E quando eu digo aqui 4 paredes, estou falando numa linguagem metafórica, é você sendo igreja para igreja. Porque nós somos chamados para ser igreja para o mundo e levar uma mensagem para o mundo. Entende? As nossas diferenças a gente resolve depois que Jesus voltar, nós vamos ter a eternidade toda para resolver elas.
Pastor Eduardo Reis conosco. E talvez tenha café lá no céu, né? Com certeza. Com certeza tomar vai ter café. café lá, porque diz que vai ter uma fonte de delícia. Pronto! Bom, quero agradecer você que ficou até aqui conosco. Que Deus te abençoe profundamente. O que a gente vai fazer com esse podcast, Cara, Giovanni? eu vou pedir para que você pegue o aviãozinho, tem um Tá. aviãozinho lá, Tá. e encaminhe para o máximo de pessoas que você conhece. E principalmente, John, pro grupo das tias. Ali a coisa Tá? acontece. Então tu manda um gatinho dando bom dia e pastor Eduardo Reis. Sim, sim. Se Conversando dependesse no das Santo tias, Podcast. Jesus já tinha voltado. Já tá? tinha. Porque ali a coisa acontece, tá? Se tivesse um grupo global das tias, a coisa já tinha As acontecido. mulheres são FIFA. Não, elas Tá? gostam. Maravilhosa. E quero agradecer também para você que quer conhecer mais um pouquinho da Reino, procure lá no Instagram. Instagram bonito, tá? A linha clean. Obrigado. Tá? É o We Are Reino. Isso, We Are Reino. E o meu Procura é lá. PR Eduardo Reis. PR Eduardo Reis. Muito obrigado, pastor, Eu que pela agradeço. disponibilidade. Veio de Balneário Camboriú até Joinville. É uma Já alegria. tá voltando porque tem compromisso às 20 horas. Pronto, lá. a gente já tá sabendo que é às 20 lá. Vamos ver se segura o trânsito aí. É. E até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu. Valeu!